E aí pessoal, tudo bem? Professor Valei mais uma vez com vocês para mais uma aula de artes. E hoje nós vamos falar sobre a arte holandesa, a arte que predominou no Brasil durante o período colonial, certo? E a gente vai conhecer um pouco dessas manifestações artísticas, essas manifestações culturais em nosso país. Como a gente sabe, levando um pouco para o contexto histórico, os holandeses eles estiveram presentes no período de colonização, nos primeiros anos de colonização do nosso país, foram um dos povos presentes. Aqui no nosso território estiveram evidentemente os portugueses, nós também tivemos a presença dos franceses e principalmente dos holandeses, né? Então, falando um pouco sobre o contexto histórico, né, do nosso país, então lá nos primeiros anos, né, nos primeiros séculos relacionados à questão da colonização do nosso país, os holandeses eles tiveram uma grande influência dentro da arte do nosso país, né, na questão cultural. Então, os holandeses, quando aqui se fixaram em algumas partes do território, eles contribuíram muito para que a nossa arte, a nossa cultura, ela se propagasse, né, ela se estendesse em vários pontos. Então, os holandeses eles tiveram esse papel fundamental dentro da sociedade brasileira, vamos dizer assim, né, naquele período. E a contribuição deles é enorme, né, até mesmo por se tratar de um país europeu. Os holandeses, né, eles trouxeram muitos costumes relacionados à questão da arte, à questão da cultura, à questão da pintura, né? E aqui, quando se estabeleceram, eles contribuíram de uma forma bem predominante. Então a gente pode observar isso. Então, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre essa questão da arte holandesa, evidentemente, dos costumes e outros fatores que a gente vai poder observar de uma forma bem clara, tá bom? Espero que vocês possam gostar da aula de hoje, se aprofundar ainda mais nos estudos e vamos dar início. Vamos lá. Então, o conteúdo de hoje na nossa aula é a arte no Brasil holandês, né? Então, assim, como eu já falei para vocês na parte do contexto histórico, a gente sabe que os portugueses foram o povo português foi o primeiro povo a colonizar, a implementar a questão da arte, a questão da cultura, né? Os portugueses, quando aqui chegaram no nosso território, encontraram os índios. Então, os índios são tratados como os primeiros habitantes do nosso país. Porém, a questão de que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, né, como a gente sabe, mas é na questão de que quando os índios aqui chegaram, os índios não deram nenhuma denominação histórica relacionado ao nosso país, né? Eles chegaram aqui, se fixaram no nosso território, mas não tinham aquela questão da caracterização, da colonização. Então, os portugueses, né, quando aqui chegaram por volta de 1500, eles tiveram aquela preocupação de colonizar, evidentemente, e desenvolver o território. Então, nisso, o que a gente pode observar? Que os portugueses eles tiveram aquele cuidado de separar os lotes de terra, a questão da fixação, mas principalmente eles tiveram aquela questão da exploração de
materiais, né, de riquezas do nosso território. Só fazendo um contraponto na questão do contexto histórico. E alguns anos depois que os portugueses aqui estavam, então surgiram outros povos europeus também com o intuito de querer explorar as riquezas do nosso país. E o povo holandês foi um desses povos, né, que aqui se fixaram. Como eu disse, outros povos como os franceses, os próprios portugueses, eles se estabeleceram aqui. E aí, durante esse período, houve-se aquela crescente da arte holandesa no nosso país. Então, a gente vai observar na aula de hoje justamente esses traços em que os holandeses aqui realmente se fixaram. Vamos lá? Inicialmente, a gente tem uma imagem de Albert Eckhout, chamado de Dança dos Tapuias, que é do século XVII. Né? E aí ele retrata a questão indígena, a questão dos índios no nosso território. Então a gente pode observar isso, né? Essa questão territorial que foi colocada de uma forma bem abrangente, né? Então, como vocês sabem, os índios foram os primeiros habitantes do nosso país e, de certa forma, eles contribuíram para que se desenvolvesse. Então, aí a imagem ela retrata uma dança indígena, né? Uma comemoração indígena, vários índios, né? E aí a gente pode observar justamente isso, essa questão indígena do nosso país. É muito importante a gente ver isso, né? Então, a gente observa, né, os traços indígenas, a questão da pintura, a questão da própria pintura em si, retratando os índios em um ritual, uma dança em um ritual de comemoração, né? Então aí a gente vê no centro indígenas em círculo dançando e ao lado algumas índias, né? A gente pode observar isso, uma paisagem bem natural daquela época, né? Daquela época da colonização, e a gente pode observar os traços indígenas e indianistas nessa imagem. Ainda continuando o processo de contextualização histórica, né, da colonização do nosso país, na virada do século, os portugueses defenderam o Brasil dos invasores ingleses, franceses e holandeses. Então, o que foi que aconteceu? Durante a transição do século XV para o século XVI, o nosso território, que evidentemente foi colonizado pelos portugueses, eles sofreram várias invasões de outros povos, ou seja, outros povos queriam retirar o povo português, os portugueses, do poder, né, das terras brasileiras, né? Então os portugueses eles se defenderam inicialmente dos ingleses, então outro povo que também tentou invadir o nosso país durante aquele processo, os franceses, como já foi falado, e principalmente os holandeses, né? Só que o que foi que aconteceu? Então, durante algum tempo, os holandeses eles resistiram aos ataques dos portugueses e se instalaram no nordeste do país por quase 25 anos. Então, os ingleses e os franceses sucumbiram, né, nessa questão da invasão do nosso território. Os portugueses eles conseguiram se sobrepor a esses povos, porém os holandeses eles ainda resistiram, né? Eles ainda resistiram aos ataques dos portugueses e eles se fixaram aqui no Nordeste no nosso país, no território nordestino, da região Nordeste, por quase 25 anos. Então, foi o único povo que realmente
durante aquele período da colonização, conseguiu se manter firme dentro do nosso território. Aí a gente tem uma imagem, uma iconografia de Olinda, né? Olinda é uma das cidades pernambucanas, e essa imagem ela data do ano de 1645. Então a gente pode observar uma imagem da cidade de Olinda durante aquele período, né? Aquele período de colonização. Então os holandeses eles contribuíram muito para que a cultura e a arte do nosso país, principalmente na região Nordeste, ela pudesse se desenvolver, porque foi lá onde eles se fixaram por quase 25 anos, né? Então bastante tempo, né? Então durante esse tempo todo os holandeses eles procuraram estabelecer e se fixar no território justamente nessa questão cultural. O domínio do conde João Maurício de Nassau-Siegen sobre o Recife ocorreu por volta do século XVII, né? Então, o que foi que aconteceu, né? A gente falando um pouco sobre o contexto histórico. Então, até 1640, Portugal estava sendo governado pelo rei Filipe II de Espanha, né? Então, o que foi que aconteceu? Este decretou o fechamento dos portos ibéricos aos holandeses, ou seja, durante o governo do rei Filipe II da Espanha, que naquele período dominava o território, dominava Portugal, né? O que foi que aconteceu? Ele decretou que os portos ibéricos, né, os portos europeus, eles fossem fechados aos holandeses. Foi uma espécie de retaliação, né? Ou seja, como os portugueses estavam aqui no nosso território e eles não admitiam que outros povos invadissem o território brasileiro justamente pela questão das riquezas naturais, a questão do pau-brasil, a questão dos minérios, a questão de toda a riqueza existente no nosso país, né? Como vocês sabem, os portugueses dominaram o nosso país por mais de 3 séculos, né? Então, quando em 1822 Dom Pedro I, né, ele era filho do rei Dom João VI, português, e quando veio para o nosso território e proclamou a independência do nosso país em 7 de setembro de 1822, ele tornou-se imperador do nosso país. E aí o que foi que aconteceu, né? Durante mais de 300 anos, muitas riquezas do nosso país foram levadas para Portugal. Então Portugal enriqueceu muito, com muito material que foi levado do nosso país. E aí naquele tempo, em 1640, o rei Filipe da Espanha, que governava Portugal, ele impediu que os holandeses fizessem negócio com outras nações europeias, né? Como eu falei para vocês, os holandeses eles se fixaram aqui no nosso país por quase 25 anos, e aí eles também queriam, né, os holandeses eles queriam essa questão da extração de riquezas do nosso país. Como já foi dito, eles se fixaram no Nordeste brasileiro, né? Mas depois desse tempo eles foram expulsos pelos portugueses, né? E nisso os flamengos, desta forma, optaram pela exploração da capitania de Pernambuco. Na época, polo de riquezas oriundas, principalmente dos engenhos de açúcar. Então, o que foi que aconteceu? Os holandeses, eles foram para o nosso território, se fixaram no Nordeste, na região Nordeste do nosso país. E por que eles escolheram o Nordeste? Porque o Nordeste brasileiro, ele era muito rico na questão da produção da cana-de-açúcar.
E aí a cana-de-açúcar era um dos principais produtos de exportação juntamente com o pau-brasil. Então, o pau-brasil e a cana-de-açúcar eram os produtos mais cultivados no nosso território. Então, como o pau-brasil ele era exportado de uma forma bem ampla para fora do nosso país, era levado para Portugal. Então a solução encontrada pelos holandeses foi se fixar no Nordeste e partir para a exploração da cana-de-açúcar. Então eles optaram pela capitania de Pernambuco, né, que naquela época era o polo de riquezas oriundas justamente dos engenhos de açúcar. E nisso eles também tiveram a questão da exploração desse material. Então a gente pode ver aí a chegada de alguns holandeses na cidade de Olinda, e mais para a direita a gente tem um quadro, uma pintura de Maurício de Nassau, né, que foi um príncipe holandês, né, foi um conde holandês e que se fixou no território brasileiro justamente para buscar recursos, né, saindo do Nordeste e levado para a Europa, né? Mas aí, como já foi falado, então o rei Filipe II da Espanha, ele mandou fechar todos os portos para que justamente os holandeses não levassem material para outros povos e assim ganhar dinheiro. Então os portugueses eles foram muito espertos, né? Os portugueses falaram, né, o rei espanhol que dominava Portugal na época, que os holandeses eles não poderiam negociar com nenhum outro país europeu, ou seja, só os portugueses, né, que tinham o direito de retirar todo o material nosso, eles poderiam comerciar com outras nações, mas os holandeses não, né? Então, naquele tempo a gente pode observar que era muito restrito, né? As questões econômicas de interesse já era muito grande nessa época, né? E o que foi que aconteceu? A tomada das colônias nordestinas brasileiras pelos neerlandeses ou holandeses começou a partir de 1624, né? Porém, a época de principal domínio ficou a cargo da chegada de Maurício de Nassau ao Recife em 23 de janeiro de 1637. Então, o que foi que aconteceu, né? Então, um pouco mais de um século, que aqui os portugueses chegaram, os holandeses eles tomaram conta das colônias nordestinas, né, do território nordestino. E assim, eles chegaram aqui em 1624, mas foi somente com a chegada de Maurício de Nassau ao Recife, né, em 1637, que esse domínio ficou mais claro, mais amplo, né? Ou seja, 13 anos depois da chegada dos holandeses aqui, foi que com a chegada de Maurício de Nassau que realmente conseguiu se desenvolver a questão da exploração dos engenhos de açúcar, né? E o que foi que aconteceu? Nassau consolidou o domínio na capitania de Pernambuco e o expandiu para o litoral das capitanias do Ceará, Sergipe e Maranhão. Ou seja, então esse domínio das terras pernambucanas, né, da capitania de Pernambuco, se expandiu, cresceu ainda mais quando Nassau ele desenvolveu tanto a questão da capitania de Pernambuco que ela se estendeu para outros estados, ou seja, chegou aqui no nosso estado, no Ceará, em Sergipe e também no Maranhão. Ou seja, então o domínio holandês exercido por Maurício de Nassau, que inicialmente se estabeleceu em Pernambuco, ele se expandiu, ele se desenvolveu por outras capitanias nordestinas, né? Então esse domínio ele proporcionou justamente isso,
essa questão domínio, né, da exploração, da propagação do território, né? Então a gente pode justamente observar isso. Então, o que foi que aconteceu? Então, até o fim do seu governo, então Maurício Nassau, ele governou a capitania de Pernambuco até 1644. Ele, no caso, o príncipe Maurício Nassau, ele contribuiu determinantemente para a instalação e desenvolvimento cultural, com o objetivo visionário de transformar Recife numa capital moderna, a qual chamaria Mauritsstad. Ou seja, então, o que foi que aconteceu? Então, em algum tempo, em pouco tempo que Maurício de Nassau se estabeleceu, né, e ele chegou a dominar a capitania de Pernambuco em 1637. Então, em 1644, ou seja, 7 anos depois, ele teve essa contribuição para que houvesse a instalação e o desenvolvimento cultural da capitania de Pernambuco. E nisso, ele tinha aquela visão de transformar Recife numa cidade moderna, né, numa cidade bastante desenvolvida naquele tempo, né? Então, ele trouxe muitas inovações culturais, né? Muitas inovações artísticas, mas principalmente na questão da economia, né? Então a gente pode observar nessas imagens que vocês estão vendo a questão dos portos, né? A chegada de muitas embarcações com materiais, né? Com objetos para que se pudesse desenvolver rapidamente a questão da cultura, da arte, né? Então ele, podemos dizer, ele contribuiu de uma forma gigantesca para que a nossa região pudesse se desenvolver. Então ele teve esse papel, Maurício de Nassau teve esse papel da questão da transformação, né, de uma simplicidade em uma capital moderna. Então, hoje, a gente pode observar que Recife, né, a capital pernambucana, ela é um berço cultural da nossa região, né? A questão do frevo, a questão do carnaval, toda essa questão artística dos bonecos de Olinda, que a gente sabe, né, que são aqueles bonecos gigantescos. Então a gente pode observar justamente isso, que Nassau ele contribuiu de uma forma enorme, de uma forma determinante, e que transformou realmente Recife em uma cidade culturalmente desenvolvida. A gente vê na nossa região até hoje, né? A gente tem evidentemente o carnaval baiano, mas a gente vê que o carnaval na cidade de Olinda, em Recife, em outras cidades pernambucanas, é um carnaval bastante desenvolvido, e a gente observa justamente esses traços, e que evidentemente teve a contribuição direta de Maurício de Nassau. Bem, então o que foi que aconteceu? Então, como foi que se deu esse desenvolvimento da cidade, da capitania de Pernambuco? Então, o que foi que Nassau ele introduziu? O que foi que ele trouxe de importante? Então, como exemplo, podemos citar que Nassau introduziu métodos aperfeiçoados de cultivo de cana-de-açúcar e de fumo, ou seja, ele trouxe elementos que fizessem com que se fosse desenvolvido bastante essa questão do cultivo da cana-de-açúcar e do fumo, né? Então ele trouxe métodos inovadores para que essas técnicas elas fossem aprofundadas e melhoradas, né?
Na parte da agricultura, ele drenou terrenos, construiu canais, diques, pontes e palácios, né? Essa questão da construção de pontes e palácios, ele está ligado à questão da arquitetura e da urbanização. A gente pode observar isso. Ele também, na parte da arquitetura e da urbanização, ele construiu jardins, né? Museus, e na questão da ciência, ele construiu um observatório astronômico. Então, a gente pode observar que durante o governo de Nassau, na capitania de Pernambuco, aqui no nosso Nordeste, na nossa região, ele pôde desenvolver muitas coisas relacionadas justamente a isso, né? A questão em vários pontos. Então, tanto na parte da agricultura, como na parte da arquitetura, da urbanização das cidades, né? E na questão da ciência, Nassau, ele contribuiu de uma forma bem ampla. Então, a gente tem uma imagem aí, por exemplo, de uma cidade pernambucana, que agora a qual eu não consigo mencionar, não consigo diferenciar, mas a gente pode ver que a importância do governo de Nassau, diretamente ligado à capital Recife e ao estado de Pernambuco, aqui no Nordeste, fez com que ela se desenvolvesse bastante rápido, né? Então, Pernambuco é um estado evidentemente muito forte, econômico dentro da nossa região, e isso tem justamente a ver com a questão histórica e do domínio de Nassau nesse território, né, na região Nordeste, nesse período. Então, a gente pode observar isso. Nassau, o príncipe Maurício de Nassau, ele tinha uma formação erudita e humanista, né? E ele fomentou comitivas de artistas, cientistas e intelectuais em geral, onde se encontraram nomes como os do artista plástico e botânico Albert Eckhout, do pintor Franz Bosch, do geógrafo e cartógrafo George Markgraf, do médico Willem Piso e do escritor Gaspar Barleiros. Então, o que foi que aconteceu? Além do desenvolvimento na parte da agricultura, na parte da ciência, na parte da urbanização, né, que Nassau conseguiu desenvolver de uma forma bem ampla dentro do seu governo, ele trouxe para a região, ele trouxe artistas, ele trouxe pintores, ele trouxe escultores, ele trouxe cientistas e nomes intelectuais holandeses, né? E também de outros povos, justamente para que se pudesse desenvolver ainda mais a questão artística e cultural dentro do território nordestino. Então, ele trouxe pessoas de sua confiança, como o escritor Gaspar Barleiros, o médico Willem Piso, né, um médico bastante conhecido na época, o geógrafo e cartógrafo George Markgraf, né, e talvez um dos nomes mais conhecidos durante o período em que os holandeses aqui estiveram, foi do artista plástico pintando Albert Eckhout. Então, Albert Eckhout, ele pintou muitas pinturas relacionadas a essa questão da colonização, né, daquele período, né? Então, Albert Eckhout, ele retratou muitas situações vividas pelo povo holandês aqui na região Nordeste durante aquele período. Então, ele foi o artista que mais
retratou fielmente a sociedade holandesa que estava estabelecida aqui no nosso território durante esse século, né? Então ele foi o principal nome dentre os outros que mais se destacou nessa questão. O Conde Maurício de Nassau, ele trouxe a Nova Holanda artistas e cientistas que se instalaram em Recife. Então, como já foi dito, ele trouxe pessoas de sua confiança, ele trouxe artistas plásticos, ele trouxe pintores, escultores, né, poetas, para que se pudesse realmente desenvolver de uma forma mais rápida essa questão cultural e artística do nosso país. Então, ele trouxe uma denominação para esse período chamado de Nova Holanda, né? E foi sob a orientação de Nassau que o arquiteto Pieter Post ele projetou a construção da cidade Maurícia, ou seja, ele fez um projeto que se erguesse uma cidade com os traços artísticos que Maurício de Nassau queria, e também ele fez plantas de palácios e de prédios administrativos, ou seja, Maurício de Nassau conseguiu desenvolver rapidamente a questão cultural e a questão artística e principalmente a questão social do território pernambucano, do estado de Pernambuco, né? Então, Maurício de Nassau estava fazendo um excelente trabalho, né? Um trabalho voltado justamente para essa questão, né? da exploração, da questão da construção de novos prédios, de casas, de edifícios, de prédios administrativos. E essa denominação de Nova Holanda justamente foi isso, né? Essa reformulação, esse crescimento de moradia dentro do nosso território. Então, Maurício de Nassau ele conseguiu isso através, evidentemente, primeiramente de muito trabalho e também da questão de contar com pessoas que estavam ao seu lado e justamente fizeram com que o estado, né, o estado de Pernambuco, ele se desenvolvesse mais rápido do que outros estados aqui da região Nordeste. Então a gente pode observar justamente isso. Embora fosse comum a presença de artistas nas primeiras expedições enviadas à América, né, o que foi que aconteceu? Maurício de Nassau afirmou em carta a Luís XIV que em 1678 ter à sua disposição 6 pintores no Brasil, entre os quais estavam Franz Post e Albert Ecault, né? Então, o que foi que aconteceu? Maurício de Nassau enviou uma carta para o rei, né, para Luís XIV, e ele disse que havia pintores, bons pintores aqui à disposição do nosso país, né? E que evidentemente não iria precisar de outros, né? Porque como ele já tinha 6 pintores à sua disposição e 2 deles muito conhecidos, no caso Franz Post e Albert Ecault, não seria necessário que se chegassem mais pintores no território nordestino, mais precisamente no território pernambucano. Outra característica, a gente pode observar que os holandeses, flamengos, alemães, os chamados pintores de Nassau, por não serem católicos, puderam facilmente dedicar-se a temas profanos, né? O que é um tema profano? São aqueles temas que a gente pode ver que não eram temas voltados para a religiosidade. Então eles tiveram aquela liberdade de poder fazer uma pintura relacionada com qualquer tema, né? Um tema profano, né? Então eles tiveram
os pintores holandeses, eles tiveram essa liberdade de poder pintar qualquer coisa que eles quisessem, e que não era permitido aos portugueses, né? E os portugueses não, os portugueses eles já tinham aquela questão da religiosidade, né? Aquela questão toda. Então os holandeses eles iam de encontro, né? Eles batiam de frente com essa questão do povo português, né? Então os holandeses, os pintores holandeses, eles tinham essa liberdade de não se preocupar na questão da religiosidade, né? Então eles pintavam qualquer tipo de tema, chamavam de temas profanos, né? E que isso contrapunha às questões do povo português, né? Então a gente pode observar, por exemplo, uma imagem de Post, né? De Franz Post, chamada de Engenho. E essa imagem ela é do ano de 1670. Então ela mostra uma grande casa com um engenho de cana-de-açúcar, que a gente pode observar justamente nessa imagem, né? Que houve essa preocupação de não se retratar temas religiosos, mas sim de outros assuntos, né, dentro da história da arte holandesa. Em consequência disso, foram os primeiros artistas no Brasil e na América a abordarem a paisagem, né? Os tipos étnicos, como por exemplo a fauna e a flora, né? Como temáticas de suas produções artísticas, livre dos preceitos, dos preconceitos e das superstições que eram de praxe se encontrar nas representações pictóricas que apresentavam temas americanos, né? Então, o que foi que aconteceu? O que a gente pode observar? Que os primeiros artistas, eles abordavam temas relacionados à questão da etnia, a questão das raças, né? A fauna e a flora, a fauna, né, o conjunto de animais de uma região, e a flora, que é o conjunto de plantas de uma região, eles eram as temáticas principais, né? Os artistas, eles procuravam retratar tudo aquilo que fosse relacionado à natureza, né? E eles eram livres de qualquer tipo de preconceito, eles tinham total liberdade para poderem expressar os seus sentimentos, né, as suas atitudes. E aí, dentro desse contexto, né, surgiram muitas pinturas assim, né, muitas pinturas relacionadas a essas questões e apresentavam realmente temas americanos, né, temas importantes. E é tanto que esses artistas, eles foram verdadeiros repórteres do século XVII. Então, assim, como os pintores holandeses, eles tinham essa preocupação da questão da etnia, da questão da fauna, da flora, né, das temáticas principais dentro do território nordestino, então os pintores, eles meio que tinham esse estilo de sempre demonstrar fatos relacionados a essas representações. É por isso que eles são chamados de repórteres, né? Porque justamente eles mostravam como era a realidade dentro do nosso território. Aqui a gente tem uma imagem de Franz Post, da cidade de Olinda, que é uma imagem de óleo sobre tela que data do século XVII e justamente mostra a paisagem natural, um caminho e muitas pessoas andando, né, em um grupo, e mais ao fundo a gente pode ver algumas construções, né, de algumas casas, de alguns casarões. Então provavelmente essas pessoas estavam
estão ou estavam indo trabalhar, e evidentemente essa pintura ela retrata isso, essa questão da ligação, né, da fauna, da flora, do homem, né, em si, da etnia, e a gente pode observar nessa imagem. Bem, agora vamos falar um pouco sobre os pintores holandeses em Pernambuco. A gente já falou em alguns slides anteriores, mas como eu havia falado, né, de muitos artistas que aqui estiveram, dois tiveram um destaque maior, que foram Frans Post e Albert Eckhout, né? Então, Albert Eckhout e Frans Post foram os artistas com maior notoriedade dentro da questão da pintura, da arte holandesa aqui no nosso território. E aqui o Brasil ficou devendo obras de grande originalidade e importância documental. Então, o que aconteceu? Então, a contribuição desses dois pintores, desses dois artistas, ele foi de uma grandeza exacerbada, de uma grandeza gigantesca, né? Então a gente pode observar isso. E entre os anos de 1630 e 1654 foram produzidas no Nordeste brasileiro pinturas de reconhecido mérito, inclusive no espaço internacional, e que constituem preciosa documentação do seu patrimônio histórico natural, de sua gente, de suas pequenas cidades e conjuntos rurais, além do registro da fauna e flora que apaixonaram os europeus. Então, durante esse período de pouco mais de quase 25 anos, né, que foi o período em que os holandeses se estabeleceram aqui no Nordeste brasileiro, muitas obras, muitas pinturas foram reconhecidas, né? E o que foi que aconteceu? É constituído até hoje de um patrimônio histórico natural, né? Então, esses registros das pinturas holandesas que retratavam a fauna e a flora brasileira, eles fizeram com que os europeus, o povo europeu se apaixonasse pelo nosso país, pela questão das riquezas naturais, pelas questões relacionadas à natureza. E aí aconteceu justamente isso, né? Então, Frans Post e Albert Eckhout, eu destaco ainda mais Albert Eckhout, né? Eles contribuíram justamente para essa questão da originalidade, da importância que esses documentos eles eram trazidos. E tanto que nós temos aí uma imagem de Albert Eckhout chamado de mulher mameluca. O que é uma mulher mameluca? Uma mulher mameluca ela é resultado de um casamento de um branco com uma índia, né? O que nós chamamos de mameluco, né? Ou de uma mulher branca com um índio. A gente pode ver aí os traços, né? Os traços físicos dessa mulher, né? E essa pintura ela data entre os anos de 1641 a 1644. Então, Albert Eckhout ele retratou muito bem essa questão do povo que vivia nessa época dentro do território nordestino, né? Então, Albert Eckhout ele teve um enorme destaque relacionado a essas obras durante o período em que os holandeses dominaram o nosso território. Vamos agora falar sobre Frans Post. Ele nasceu em Haarlem, na Holanda, e ele foi pintor, desenhista e gravador, né? Ele exerceu essas funções. E ele tinha 24 anos quando chegou ao Brasil, contratado por Nassau, né? Então, Frans Post, ele chegou aqui ao Brasil
em 1636, né? 1636, e evidentemente ele permaneceria até 1644, né? Então em 1612, quando ele chegou aqui, ele tinha 24 anos, né? E ficou até 1644. E ele era irmão do arquiteto Pieter Post. E qual foi o objetivo da contratação de Post, de Franz Post, por Nassau? A sua principal tarefa nas novas terras foi documentar edifícios, portos e fortificações, né? Ele tinha a função de documentar esses edifícios, esses portos durante esse período. E ele se destacou entre os pintores de Nassau, né? Ele teve uma contribuição enorme dentro das pinturas e ele foi considerado o primeiro paisagista a trabalhar nas Américas. Então, assim, ele retratava elementos naturais, elementos da natureza. Então, a gente pode ver que muitas paisagens foram retratadas em seus quadros, em suas pinturas, né? Então, Franz Post, além de desenhista e gravador, ele foi um excelente pintor paisagista. Então, ele foi aquele primeiro pintor que se destacou na questão das paisagens. Então, a gente pode observar isso nessa imagem que está sendo retratada, né? Uma paisagem pernambucana com um rio. E ela data do ano de 1668, né? Então, a gente pode observar isso. Para um pintor europeu de paisagens, a natureza de Pernambuco daquela época era um banquete visual, bem diferente das cenas holandesas, né? Franz Post viveu em Recife entre 1637 e 1644, ou seja, ele passou 7 anos. E não lhe faltaram oportunidades para se embevecer com as cores e a topografia dos campos, para se encantar com os portos e as edificações militares, preocupações condizentes com as responsabilidades do seu cargo oficial. Então, o que foi que aconteceu? Então, Franz Post, ele desenvolveu as suas técnicas, né, das cores, e ele encantou o povo pernambucano, a sociedade pernambucana, né, dos holandeses que aqui estavam. E as suas imagens, né, das suas pinturas paisagistas, eles eram de um caráter muito peculiar, de um caráter único, né? Então a gente tem aí mais uma paisagem do século XVII, uma paisagem do território pernambucano retratada por Franz Post, e a gente pode observar justamente isso, que ele se preocupava muito na questão paisagista, né? Ele gostava muito de retratar a paisagem pernambucana naquela época, né? Então ele se destacou justamente por causa disso, né? Porque Pernambuco naquela época era uma cidade com muita riqueza visual, né? Então ele teve essa preocupação de mostrar a cidade pernambucana de uma outra forma, né? De uma outra vista, de uma outra visão. Um detalhe curioso de Post foi a utilização da paleta de cores holandesas para representar as nossas cenas tropicais, né? E nisso ele mostrava um desenho sóbrio e simplificado, mantendo a luminosidade da atmosfera local, né? Então, o que foi que aconteceu? Então, ele caracterizava, ele tinha essa paleta com a questão das cores, mas ele mantinha aquela questão visual, aquela questão da paisagem, tentando ser o mais fiel à paisagem que ele pintava. Então, ele foi o primeiro pintor que no Brasil registrou peculiaridades da nossa paisagem. E observando suas telas, constatamos uma rigidez um tanto geométrica,
mas suavizada pelas saliências e detalhes que despertaram sua curiosidade. E os trabalhos que ele realizou, né, que os trabalhos realizados por ele até 1644, eles apresentavam uma espontaneidade que depois se perdeu na sua pintura, quando executou paisagens brasileiras já longe do local de origem, ou seja, ele não estava mais aqui no nosso território, mas mesmo assim ele ainda continuou reproduzindo paisagens do nosso país, né? Então, digamos que depois de 1644 perdeu um pouco daquele cenário, pois como ele já não estava mais aqui, como é que ele conseguia reproduzir imagens se naquela época não tinha como registrar, não tinha foto, não tinha câmera, enfim. Então, tanto que aí foi falado que depois que ele saiu aqui do nosso território em 1644, perdeu aquela espontaneidade, porque ele fazia pinturas tentando retratar o lugar de origem, no caso Pernambuco, mas que não condiziam com a paisagem real. Então a gente pode observar isso através de algumas pinturas, certo? Ainda continuando falando sobre Post, ele foi um artista que soube transpor sabiamente as regras de seus mestres europeus. Tinha diante dos olhos as vistas espetaculares e originais do nosso país, uma natureza desconhecida que lhe oferecia desafios diferentes dos modelos da sua terra. As pinturas que aqui executou seguiram fiel e tecnicamente as surpresas de um olhar artístico, sensível e preciso, impregnado de suave e equilibrado lirismo. Então, o que a gente pode observar que Frans Post, ele era holandês, mas ele tinha um amor muito grande pelo nosso país, tanto que ele retratava fielmente a paisagem, né? Ele não modificava em absolutamente nada alguma parte de uma paisagem que ele colocava, né? Ele transporia para a tela, né? Então ele tinha aquela questão de ser suave, aquele olhar artístico, né? Aquela suavidade, enfim. Então ele gostava muito de trabalhar essa questão. E aí ele tinha essa preocupação justamente de mostrar o que se passava no nosso país de acordo com as suas pinturas, com as suas imagens naquele tempo. Agora vamos falar um pouco sobre Albert Eekhout. Ele nasceu em Groningen, na Holanda, né? E ele foi artista e botânico e veio para o Brasil em 1637. Ele veio juntamente com Maurício de Nassau e ele também permaneceu até 1644 como pintor contratado por Maurício de Nassau. E o que foi que aconteceu? Aqui no Brasil ele realizou grande parte de sua obra, então a maior parte dos quadros de Albert Eekhout foram feitos aqui no nosso território. E o que ele procurava destacar? Ele procurava destacar naturezas mortas, com frutas e legumes tropicais, representações dos tipos humanos que habitavam o país e costumes, né? E quando ele aqui chegou no nosso território, ele ficou fascinado pelo que encontrou, né? A questão da beleza do lugar, a questão do povo que aqui estava estabelecido, das riquezas, enfim. Então, ele ficou fascinado por tudo o que ele encontrou. Então, diferentemente de Post, que era um pintor que gostava de demonstrar as suas habilidades das paisagens, o Eekhout ele já se preocupava com a parte da natureza morta, né? Com a parte das frutas, com as representações dos tipos humanos aqui existentes no nosso território. Então ele trabalhava nesses conceitos. Outro artista importante foi Zacarias Wagner, né?
E ele foi um alemão nascido na cidade de Dresden, né? Ele chegou ao Brasil em 1634, antes mesmo do Conde de Nassau, né? Então, o Conde de Nassau, Maurício de Nassau, chegou aqui em 1637 e 3 anos antes, Zacarias Wagner ele chegou aqui ao nosso país, mas ele retornou à Europa em 1641. E a contribuição dele é limitada, é muito pouca, mas é bastante original. E pintor amador, fez sua carreira dentro da Companhia das Índias Ocidentais e Orientais. A sua coleção, com mais de 100 aquarelas, está guardada no Museu de Dresden, na Alemanha. Eles integravam o seu Tierbuch, ou seja, o livro dos animais, e são retratados como obras habilidosas, sobretudo se considerarmos que foram concebidas e executadas não por um pintor profissional, mas por um amador. Então a gente pode observar aí que, relacionado a outras pinturas de recaute ou de poste, o Wagner, né, o Zacarias Wagner, já era uma coisa mais amadora, já era uma coisa mais simples, né? Não tinha aquela riqueza de detalhes como os seus antecessores, mas ele também teve, as suas obras também teve uma grande importância, né? Ela foi uma arte, uma obra limitada, mas porém original. Sua técnica é simples, observa o natural, que lhe permite a objetividade e o detalhamento relativo ao movimento, à ambientação, à cor, ao brilho e à textura. As legendas das aquarelas deste livro também parecem ter servido de base para trabalhos de outros artistas. No caso deste aquarelista, sua obra é mais científica do que artística, faltando-lhe sensibilidade e talento. Entretanto, realizou alguns trabalhos de reduzido mérito, enquanto retratou figuras étnicas, paisagens e construções da época. Então, ele estava mais preocupado com trabalhos que retratassem isso, né? As construções, né? Ele gostava muito da questão da ambientação, da cor, do brilho, que estava presente em seus trabalhos, né? Então, ele era um pintor aquarelista, né? E a obra dele era mais voltada para a ciência do que para a própria arte em si, né? Ele estava mais voltado para a parte da ciência. Outro pintor alemão, outro artista alemão que se estabeleceu aqui nesse período foi Georg Markgraf, né? E ele chegou ao Brasil em 1638 e ele desenvolveu o trabalho como auxiliar do holandês William Piers. E aqui ele realizou inúmeros estudos de cartografia. A cartografia é aquela ciência que estuda a elaboração dos mapas, né? E os dois escreveram uma obra importante, História Naturalis Brasiliae, na qual se pode estudar uma abrangente classificação de mais de 700 espécies de fauna e flora, registros etnográficos sobre os habitantes e seus costumes, textos e descrições astronômicas de planetas e estrelas do hemisfério sul, distâncias geométricas do globo e de longitudes, né? Então, o Georg Markgraf, juntamente com o William Piers, eles fizeram várias obras relacionadas aos mapas, né? A construção dos mapas. E todos esses costumes, né? Foram trabalhados nessa vertente. Porém, o que foi que aconteceu? Que essa última parte da obra dele se perdeu quase completamente pela questão do tempo, né? Então, uma grande parte das obras deles, né? Se perderam com o tempo justamente por causa disso. E aí, depois de muita contribuição, né? Depois de uma contribuição enorme, de um pouco mais de 7 anos que o Conde de Nassau aqui esteve no nosso território, em maio de 1694, Nassau deixou o Recife e voltou à Holanda, deixando em seu lugar uma junta de cidadãos holandeses, né? Então, depois daquele período em que ele governou
a capitania de Pernambuco, ele retornou para a Holanda, mas deixou um grupo de pessoas de sua confiança para continuar o domínio holandês no território nordestino. Mas as desavenças continuaram e o pior, enquanto isso, né, os preços do açúcar despencavam no mercado internacional, ou seja, devido à questão dos portos fechados para os holandeses, o preço do açúcar caiu muito. E após muitas escaramuças e batalhas, entre as quais as duas de Guararapes em 1648 e 1649, que foram amplamente favoráveis aos luso-brasileiros, em 1654 os holandeses se renderam, ou seja, os portugueses, depois de algum tempo de muitas lutas, conseguiram expulsar os holandeses do nosso território. Mas eu quero deixar um parênteses aqui. Os portugueses, eles tiveram contribuição? Tiveram. Mas eu particularmente considero que os holandeses, por pouco mais de 25 anos, por quase 25 anos, eles contribuíram muito para a questão artística, mas também pela questão do desenvolvimento. Então, eu fico me imaginando se, ao invés dos portugueses, nós tivéssemos sido colonizados pelos holandeses. Será que hoje, a gente sabe que o nosso país é um país de terceiro mundo, é um país subdesenvolvido, será que se os holandeses tivessem colonizado o nosso território, a história teria sido diferente? É uma pergunta que a gente fica, evidentemente, depois da aula de hoje, a se perguntar, né? Porque em tão pouco tempo que Maurício de Nassau aqui esteve como o maior governante dentro do território nordestino, só durante a região nordeste, durante esse período, ele conseguiu alavancar muitos cenários dentro do território nordestino, né? E aí fica essa pergunta se realmente ele conseguiria fazer com que se desenvolvesse ainda mais a questão econômica do nosso país, porque, como eu disse para vocês no início da aula, os portugueses, quando aqui chegaram, eles se preocuparam somente em extrair praticamente todas as riquezas do nosso país, como pau-brasil, como minério, como outros produtos. E os holandeses, né, no caso de Maurício de Nassau, ele procurou justamente essa questão do desenvolvimento cultural, do desenvolvimento artístico, da construção de muitas praças, de muitos lugares, enfim, ele teve essa preocupação. Então, infelizmente, ele não conseguiu desenvolver mais o seu governo, né? Justamente porque a pressão dos portugueses em expulsar os holandeses era muito grande. E aí, como já foi falado, em 1654 os holandeses se renderam e foram expulsos do nosso país. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, principalmente aprendido sobre a questão artística do povo holandês, né, a contribuição do povo holandês, mais precisamente do Conde de Maurício de Nassau, que foi ele que realmente desenvolveu mesmo essa questão do povo holandês no nosso território. E espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido bastante sobre a contribuição do povo holandês no nosso território, tá bom? Então, um grande abraço do professor Vandeir para vocês, bons estudos, tá? E alguma dúvida, se vocês tiverem, pesquisem ainda mais sobre esse assunto, se ficaram com curiosidade de saber mais sobre o povo holandês no nosso território, né? E espero que a gente possa novamente se encontrar na aula seguinte, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, tudo de bom, bons estudos mais uma vez e até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal, tudo de bom para vocês.